Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia e uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. E hoje eu vim aqui criar com vocês uma fadinha exploradora para meu livro de criaturas que eu venho criando há algum tempo. Esse projeto já vem se tornando um livro de desafios, porque duas das ilustrações eu fiz com lápis de cor e não gostei muito do resultado porque eu não tenho tanta afinidade com lápis de cor. E agora, o que eu resolvi fazer? Pegar a aquarela, outro material que eu não tenho afinidade. E já faz tanto tempo que eu não desenho, acho que faz umas 2 semanas que aconteceu tanta coisa na minha vida. Infelizmente eu perdi meu avô, aí eu fiquei doente. Assim, quando eu peguei no lápis, na lapiseira no caso, eu já nem sabia mais o que eu tava fazendo, eu acho que eu nem sabia desenhar mais. E mesmo assim eu escolhi a aquarela, que é um dos materiais que eu menos tenho afinidade. A minha aquarela ainda é a aquarela escolar. Então esse processo é claro que foi o puro suco do caos. Por boa parte do vídeo eu achei que esse desenho teria que ser jogado fora porque eu mesma não estava acreditando no processo. O primeiro erro já foi o papel. Ele é uma gramatura um pouquinho mais grossa que papel sulfite. E eu achei que ele aguentaria um pouco, mas ele não estava aguentando, ele já estava rasgando todo. E aí você me pergunta por que você não usou papel de aquarela? Aí eu respondo, papel de aquarela é muito caro e para treinar eu não sei se eu gosto tanto. Para treinar eu geralmente uso coisas mais baratas para depois fazer a arte bonita que eu já sei lidar com aquele material em um material mais caro, um papel mais caro. Agora eu vou falar um pouco sobre o processo criativo. Esse sketchbook eu peguei para ser tipo um livro de criaturas. Aí, como eu sou escritora de fantasia, eu amo fantasia, eu resolvi criar as minhas próprias criaturas. Eu já fiz um vídeo curto aqui falando mais sobre as que já estão no caderno, mas resumindo, é a Macária, a deusa da boa morte, o guardião da floresta e a Astral, a feiticeira celestial, e agora a gente está criando a fada exploradora. A minha ideia principal veio de uma informação que eu vi uma vez na internet, que os esquilos enterram as nozes e acabam esquecendo elas e acabam nascendo novas árvores. Assim eles reflorestam a floresta, esquecendo onde eles enterraram as comidas. Eu acho que são esquilos, faz tanto tempo que eu vi essa informação que eu nem lembro mais que bicho que era, mas é algum bicho que enterra a comida, esquece e aí nasce a árvore. E aí eu pensei, e se fossem na verdade fadinhas que fizessem isso? Fadinhas atrapalhadas que sempre vivem andando com semente, acabam derrubando sementes e acabam plantando uma floresta de tão atrapalhadas que elas são. Aí eu fui no Pinterest, busquei algumas referências, algumas inspirações, criei algumas coisinhas ali, misturei algumas referências. Vocês podem ver ao longo desse rascunho que eu sofri e muito com a posição das mãos dela. Eu até desisti em algum momento e mudei uma das mãos de posição porque eu simplesmente não estava conseguindo entender e fazer aquela mão. Depois do rascunho eu gosto de anotar algumas informações chaves para eu entender mais sobre aquela criatura, sobre quem ela é, qual é a personalidade dela, quais são os poderes dela. É claro, minha letra é uma porcaria quando eu escrevo rápido e eu preciso escrever rápido, senão eu acabo esquecendo na minha memória de peixinho dourado. E é por isso que meus livros são digitados e não escritos à mão. Agora um pouquinho sobre a aquarela. Eu sei o que eu estou fazendo? Absolutamente não. Eu fiz alguma aula algum dia? Se você contar como aula uns 2 ou 3 tutoriais no YouTube, então sim. Aquarela é um dos materiais que você menos tem controle, assim você tem que ir com o flow. Ela às vezes vaza, ela precisa de muita paciência, coisa que eu não tenho. Ela precisa de um papel que absorva bastante água, coisa que eu também não tenho. Não é aquele material, nossa, que eu falei, odiei o processo. Na verdade eu gostei bastante, mas eu estava no puro suco do caos, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava tentando consertar meus erros. Eu estava confiando no processo sem confiar no processo. Até porque eu estou aprendendo e boa parte do processo eu estava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Alguém me tira daqui. No final acho que ficou um resultado aceitável para alguém que está aprendendo. Vou falar mais do processo mais pra frente, agora vamos falar sobre a fadinha. Apesar de dar um desenho do corpo inteiro dela e ela parecer grande, as fadinhas exploradoras são seres minúsculos. São seres divertidos, são seres que sempre estão dispostos a ajudar os outros, mas são absolutamente atrapalhados.
Sempre que eles tentam ajudar alguém, eles acabam atrapalhando no final. Mas como as intenções das fadinhas são boas, as outras criaturas acabam aceitando essa ajuda, mesmo sabendo que algo vai dar errado. São fadinhas com almas aventureiras, elas precisam estar voando pela floresta, andando por lugares novos, conhecendo animais, criaturas novas, para estarem bem, se sentirem vivas. Obviamente, como a maioria esmagadora das fadas, elas amam a natureza. Mas elas acabam espalhando as sementes meio que sem querer, porque são atrapalhadas demais. Elas pegam as sementinhas da árvore, de plantas para comer, acabam esquecendo e acabam plantando sem perceber. Essas são algumas das informações mais importantes para vocês saberem sobre as fadinhas exploradoras. Mas agora eu tenho um desafio para vocês. Essa fadinha específica que eu desenhei ainda não tem um nome. Então que tal vocês comentarem ali nos comentários um nome para essa fadinha? E como vocês sabem, eu anuncio no começo de todos os vídeos, eu sou escritora de fantasia. Na verdade, eu já escrevi outros gêneros, até escrevo, mas a minha grande paixão é a fantasia. E eu amo criar mundos, criar personagens, criar magia. E agora eu estou tentando fazer isso com os meus desenhos, apesar de a minha habilidade dos desenhos ainda não ser tão boa quanto a minha habilidade em escrita. Inclusive, vocês podem conferir a minha habilidade em escrita nos meus 2 livros já publicados, A Guerreira do Éter e A Rainha do Éter, a duologia completinha. E eu tenho amado pegar esse sketchbook só para criar, só para pegar esse meu lado de escritora de fantasia e botar mais criaturas mágicas, sem realmente ter que pensar numa história para elas. Talvez eu até utilize elas numa história futura, quem sabe? Mas poder exercitar mais esse lado criativo, que é muito bom, não só para os meus desenhos, mas para a criação dos meus livros de fantasia. Porque criatividade é assim, quanto mais você exercita, quanto mais você usa a sua criatividade, mais você vai ter. É até uma coisa que as pessoas perguntam bastante, de onde eu tiro tanta criatividade, de onde que vem os meus livros, os meus desenhos. E assim, embora eu sempre esteja buscando inspirações para criar, o ato de criar em si eu acho que é um pouco de magia. Porque assim, se eu não estou criando, se eu não estou sendo artista assim, eu não estou vivendo, eu não estou respirando. E é uma coisa que eu faço muito desde pequenininha. Quando eu era pequenininha, eu comecei escrevendo poesia e música, letras de músicas. Eu tenho depressão diagnosticada desde que eu era criança. E desde aquela época eu comecei a fazer vários artesanatos. Eu fazia decopagem, eu fazia biscuit, eu fazia tricô. Quando eu comecei a escrever, aí sim que a arte não saiu de vez da minha vida. Não sei se é porque eu sempre fui uma pessoa introvertida, quieta, no seu próprio mundinho, como sempre falam, aquela pessoa que vive no mundo da lua. Eu peguei esse mundo da lua que todo mundo reclama e transformei em arte. Então agora, se eu estou pensando tipo, nossa, se uma bruxa se apaixonasse por um vampiro, ou nossa, se existisse uma fadinha, eu simplesmente estou trabalhando para minha arte. E agora, terminando de falar sobre o processo de confecção dessa fadinha, quando eu fui passar a careta, eu percebi que o papel estava assim, não aguentando mais nada. Coitado do papel, já tava pedindo socorro. Vocês não viram, mas atrás, assim, ele já tava se desfazendo. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like para ajudar o meu canal. E se inscrevam para mais livros e arte. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!